Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa. Na nossa caminhada litúrgica, estamos em meados que nos preparam para Pentecostes. Dentro de algumas semanas, já estaremos celebrando essa grande solenidade. Até então falou-se da ressurreição do Senhor nos evangelhos destes domingos anteriores. A partir do próximo, se tratará de Jesus preparando os seus discípulos para a vinda do Espírito Santo, que se dará então 50 dias após a Páscoa. E nesse evangelho de hoje, nós vemos que um dos ícones mais bonitos de toda a história é apresentado para nós, que é o ícone de Jesus, o bom pastor. O ícone que desde os primeiros séculos da história da igreja representa a Jesus. A imagem do bom pastor, originalmente, é a imagem de um Jesus adolescente, com estatura média, e ele traz no seu ombro as ovelhas. Essa imagem está nas catacumbas de Santa Clara, e nessas catacumbas nós vemos a original imagem de Jesus, o bom pastor. O Evangelho de São João que acabamos de ler é um evangelho que no 10º capítulo descreve então as características desse bom pastor, como que ele se manifesta ao seu povo de maneira peculiar em relação a esse pastoreio, em relação a essa sua postura de cuidar, de fazer ouvir a sua voz e de guiar as ovelhas que escutam a sua voz. O rebanho, por sua vez, em relação ao pastor, estabelece uma comunhão estreita, eles se identificam. O rebanho, que somos nós, as ovelhas daquela época, sempre que escutamos Cristo falar, nos identificamos com a voz dele. É por isso que o seguimos e nos tornamos cristãos. Cristãos tem significado de ser a partir da escuta do chamado de Jesus, do reconhecimento de quem ele é e, sobretudo, do seguimento a Jesus Cristo. E esse seguimento nos garante que ninguém jamais nos se separará do amor de Cristo, porque ele quem vai à frente e nos garante um vínculo, como se estivéssemos o seguindo, mas ao mesmo tempo ele estivesse nos atraindo num vínculo de amor, para que nós não pudéssemos nos perder ou abandonar o redil. Esse vínculo de amor acontece na nossa vida reciprocamente pelo conhecimento de Jesus. Então nós sabemos a quem seguir. Quando estamos perdidos em algum lugar, logo tentamos identificar alguém que conhecemos, para nos aproximarmos dessa pessoa e novamente fazermos parte de um redil. Com Cristo é assim. É interessante sabermos quem ele é e sabermos a sua importância na nossa vida, para que, se nos perdermos, saibamos o caminho de volta e deixemos que ele nos guie, que ele nos leve para águas repousantes, que porventura são águas que nos purificam e nos garantem mais para frente a vida eterna. Então, esse dom incomensurável, essa graça de Jesus de ser pastor em nosso meio, é um dom dado por Deus. Ele consegue identificar os seus, e os seus são convidados a identificar o seu pastor. Quando vêm de longe, sabem: é aquele o meu mestre, é aquele o meu guia. E logo as ovelhas se aproximam.
Claro que essa é uma linguagem categórica, uma parábola, mas em outros exemplos da vida nós vemos, em outros animais que não são ovelhas, quando, por exemplo, um cachorro vê o seu dono, logo ele vem correndo ao seu encontro, se aproxima e se sente seguro ali naquele lugar. Um gato da mesma forma, um pássaro que é treinado com o seu dono, o dono estende a mão e aquele pássaro vem e pousa em seu dedo. É a identificação, o reconhecimento que nos garante esse dom. A atitude desse rebanho, então, que somos nós, é uma atitude que nos insere dentro de um pastoreio. E quando nos inserimos dentro de um pastoreio, nós precisamos entender que aquele pastoreio, a partir do pastor, tem um modo próprio de se viver. Nós não somos ovelhas que temos as nossas vontades, que vivemos da forma que queremos ou fazemos a cabeça de outras ovelhas. Não, nós entramos num redil já existente e esse redil nos leva a viver, a adotar, a aderir uma doutrina, um modo próprio de ser, que é o modo cristão, que é o seguimento de Cristo. Por isso esse ícone é muito característico de Cristo, que toma as ovelhas não como quem leva numa corrente, mas o ícone de Jesus bom pastor, ele toma as ovelhas no seu ombro e diz assim: quem manda sou eu quem te conduzo. Então, a partir dessa perspectiva de ouvir a sua voz, de se aproximar dele, nós permitimos que Cristo nos tome nos seus ombros e nos leve para onde ele quiser. Em tese, a boa ovelha, o bom cristão, é aquele que ouve e segue. Precisamos ouvir Jesus e não nos lamentarmos porque Jesus disse isso, ou não nos diminuirmos ou colocarmos dificuldades demais. Não. Se já o reconhecemos como pastor e como mestre, a atitude posterior deve ser uma atitude de seguimento. Por quê? Porque nós confiamos. Não pode ser um seguimento desconfiado. Eu não sei se eu sigo esse Senhor. Daí a importância da palavra de Deus, de conhecermos cada detalhe, cada coisa que foi dita no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O conhecimento de Jesus, da sua essência, da sua plenitude, é o que nos garante criarmos a confiança da fé. E essa confiança se resume em ouvir e seguir. Não podemos só ouvir. Quando os nossos pais nos dizem algumas coisas, geralmente nós ouvimos o que nossos pais nos dizem, mas nem sempre seguimos aquilo que eles estão nos pedindo. Com Cristo não é diferente. Há ovelhas, há cristãos que conhecem a palavra, que conhecem o Senhor, mas se limitam a seguir, não querem, porque acham que é algo pesado demais, que é algo que vai exigir muito, mas se esquece que Cristo, bom pastor, é esse que nos toma no seu ombro. Então seguir a Cristo nunca é uma atitude pesada, é uma atitude de descanso, de repouso, porque Ele nos toma e a partir do momento que o seguimos, a nossa vida é dele. Tudo que mais queremos na vida é isso, que a nossa vida seja de Cristo, que sejamos inteiramente dele. Então, precisamos nos lançar nessa proposta de deixarmos que Cristo conduza, porque somos pessoas, seres humanos, ovelhas, cristãos, que somos atraídos também por outras coisas. E se não cuidarmos, preferimos andar por outros caminhos mais sedutores, mas esquecemos que esses caminhos não sedutores não nos dão a segurança de estarmos cuidados sobre o Senhor. Há possibilidades de outros caminhos, de outros segmentos, mas
a característica fundamental de adesão ao bom pastor é lançar-se inteiramente a Ele, que Ele faça de nós o que Ele quiser. Então essas características fundamentais, elas surgem a partir do segmento do Evangelho. Nós aderimos, praticamos e queremos da mesma forma como Jesus e seus discípulos viver. Não queremos algo novo, não queremos criar uma história ou um segmento novo, mas nós queremos viver o segmento de Jesus a partir do seu Evangelho, daquilo que Ele nos deixou como princípio de orientação. É esse o caminho, é isso que devemos fazer. Só quem presta atenção à voz do Senhor, só quem se dispõe a ouvir, a escutar o Senhor, é quem pode ser capaz de avaliar a sua própria consciência. Primeiro ouve, e a partir dessa escuta verdadeira, avalia a sua própria consciência e dá atenção, consequentemente, à voz do Senhor. Quando olhamos para a nossa consciência, vemos que os pecados, às vezes que não quisemos caminhar com o Senhor, ou às vezes que nos decidimos por outras coisas, não nos fizeram bem. Então, em atenção à palavra do Senhor, nós queremos viver uma vida nova, e a partir dessa vida nova, tomarmos justas decisões que nos levam a agir corretamente, conforme Cristo deseja de todos nós. Porque Ele nos chama, o Senhor nos chama, né? Para quê? Para irmos no seguimento dEle, dos seus passos. E Jesus não foi em seus passos para outro lugar, senão para a eternidade. É bem verdade que Jesus, nos passos que deu, precisou ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então Ele passou pelas dificuldades, mas Ele sabia que seus passos não se limitavam àquele momento. Ele sabia que haviam passos para além daquele. Então quem segue a Cristo não se decepciona, passa dificuldade sim. Então não pensemos que seguir a Cristo nos eliminará completamente das dificuldades. Seguir a Cristo é um privilégio, porque podemos ouvir a voz dEle, mas seguir a Cristo também é entender e já se preparar para as dificuldades da vida, porém na consciência de que aquelas dificuldades da vida são passageiras e visam um momento melhor, visam uma caminhada mais além, que é a caminhada da eternidade. Conseguinte, então, por conseguinte, quando nós escutamos, nós nos deparamos já com o segmento. Eu escutei, quando alguém fala Frei Alex, a gente vira o rosto, né? Então, quando nós nos deixamos escutar, nós nos inclinamos para. Então, quando escutamos Cristo falar, nos inclinamos, é a consequência de uma voz que ecoa, né? Dona Maria. Então nós nos voltamos para ouvir, nós nos viramos para escutar a Jesus. Quando fazemos isso, nada mais estamos vivendo do que aquilo que os discípulos viveram. Ouviram a voz de Cristo, que disse: vem e segue-me, e foi ao caminho, ao encontro dele. Nos tornamos então discípulos por termos ouvido e aceite interiormente, não só com os ouvidos, mas interiormente ouvimos e aceitamos os ensinamentos do Mestre, para possamos viver esses ensinamentos na vida cotidiana. É bom ter Cristo como bom pastor. E é bom ainda mais termos ocasiões como estas, celebrativas, que nos recordam a importância do bom pastor na nossa vida, a importância do bom pastor para cada um de nós. E esse domingo é conhecido também como o domingo das vocações. E é importante recordar
que nós, nesse tempo que estamos vivendo, corremos o risco de não ouvir a voz do Senhor. Diante de tantas vozes que nos perturbam emocionalmente, vozes que nos perturbam por maldade, vozes que nos perturbam para nos seduzir, vozes que nos perturbam para nos perdermos, nós corremos o risco de não ouvir a voz do Senhor. Sim, no tempo atual, corremos esse grande risco de abafar a voz do Senhor em vista de outras vozes que surgem, de pessoas que dizem isso, de pessoas que dizem aquilo, e corremos o risco, inclusive, de abandonar a nossa fé, o que chamamos de comunidade eclesial. Corremos o risco de abandonarmos a Jesus Cristo, plenamente revelado por Deus, porque alguém nos disse alguma coisa sobre Nossa Senhora, alguém nos disse alguma coisa sobre a Igreja Católica, alguém nos disse alguma coisa sobre o padre ou sobre o membro da igreja que participa. Isso são vozes que abafam a voz de Cristo em nós. E não podemos viver assim. Temos que ter muito cuidado e em alguns momentos da nossa vida dizer assim: eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Dizendo diretamente para esse alguém que tenta nos falar alguma coisa, ou trabalhando o nosso interior para sabermos ouvir apenas aquilo que edifica a nossa fé. Muitos estão se perdendo, muitos se perdem porque a sociedade fala a todo tempo, fala de tal maneira que nós ficamos até com dor de cabeça de tanta coisa que ouvimos. Fala de problemas. Se você liga a televisão, o que mais você vê é isso. Se você liga o rádio, o que mais você escuta é problemas. Se você lê alguma coisa na internet, dificilmente você lê algo que edifique a sua fé. Então, muito cuidado com o que você assiste, com o que você escuta, com o que você lê. Porque, Frei, eu escutei uma história que havia uma conspiração, ou que aconteceria tal coisas. São vozes de Satanás que querem abafar. Sabe como nós colocamos um abafador nos nossos ouvidos? Quem trabalha em indústria coloca aquele abafador no ouvido assim, para não ouvir aquele barulho muito forte e poder se concentrar no seu trabalho naquela indústria. Então são abafadores que colocamos de um lado e de outro para nos facilitar o cumprimento da nossa missão. Eu convido a cada um de nós a refletirmos sobre isso e pensarmos o quanto seria bom, em algumas ocasiões, termos abafadores disponíveis, termos tapa-olhos disponíveis para não vermos algumas coisas. E isso nos impedirá de retirar de nós o que Cristo já enxertou em nossa vida. E a comunidade eclesial, nós que somos igreja, somos convidados a rezar pela igreja, rezar pelas vocações, pelos sacerdotes, rezar pelos seminaristas, pelos aqueles que estão se consagrando, a vida consagrada também, de modo que sempre existam pessoas que falem de Deus. O nosso mundo está carente de pessoas que falem de Deus. Há pessoas que falam muitas coisas. O que quiserem elas falam. Nos criticam, nos apedrejam, falam bobagem, dizem que somos isso, que somos aquilo, dizem mal sobre nós, dizem coisas ruins para nos diminuírem, né? Mas é preciso ouvirmos aqueles que falam de Deus. É por isso que a igreja, ao longo de tantos séculos, se permanece inabalável, porque aqueles que se dedicam a ouvir a voz de Deus não se perdem jamais. Agora, quem se deixa levar por vozes exteriores se desespera e se perde. E aconteceu isso com uma das ovelhas que se perdeu. E o que Jesus Cristo fez?
foi em busca dessas ovelhas. Eu não sei quem são essas ovelhas hoje, se sou eu ou se é você, mas o que eu sei é que nós queremos que Cristo vá ao nosso encontro e nos salve das situações que estamos deixando falar mais alto aos nossos ouvidos, situações que têm nos atraído mais do que as coisas de Cristo. Nós temos necessidade de Deus, meus irmãos. O mundo tenta nos dizer o contrário, que não precisamos de Deus, mas nós temos sim necessidade de Deus. E um cristão autêntico, ele entende isso, a sua necessidade de Deus. É preciso necessitar de Deus, se dispor, colocar na condição: Senhor, eu preciso de Ti. E se formos nós as ovelhas perdidas, que Ele vá ao nosso encontro, que Ele nos encontre, onde quer que estejamos, para que a necessidade de anunciar a palavra não falte a nós, que mesmo perdidos alguém nos encontre e fale da palavra de Deus. É tão bonito quando na igreja vemos o irmão que está sumido e falamos assim: poxa vida, você sumiu, nunca mais te vi. É voz de Deus. Ou vamos participar da missa, vai ter missa domingo. Voz de Deus. Quando nós escutamos alguém falar para a gente assim: tá tudo bem, vamos voltar a viver o que nós vivemos no passado, lembra como era bom quando nós íamos para a igreja e tudo mais. Voz de Deus. Agora a voz de Satanás é aquela: você tem que aproveitar mesmo a sua vida, vai, segue seu caminho, abandona. Ou então é voz de Satanás o silêncio da nossa evangelização, quando nós podemos evangelizar e não evangelizamos. Vemos o irmão perdido e não fazemos nada. E isso é voz de Satanás silenciosa, que nos cala a boca, que nos cala a vontade de testemunhar, a vontade de aderir à possibilidade e à necessidade de sermos instrumentos de Deus. Então, encontrar o Senhor é consequentemente desejar que outros o encontrem. Eu quero encontrar o Senhor a cada dia da minha vida, porque nós acordamos dias felizes, mas há dias que nós acordamos tristes, não é verdade? Tem dias que não é fácil, tem dias que começamos bem, mas no final do dia estamos abatidos por notícias ruins e esquecemos de Cristo. Recordar a Cristo a cada momento é importante. Que esse salmo é o salmo mais conhecido de todo mundo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Esse salmo é o salmo mais recitado de toda a história, até mesmo por aqueles que não são cristãos. Tem lá na sua casa uma louça, daquelas redondinhas que tinham antigamente, que vendiam, lembram? Umas louças que tinha salmo tal, Ou folhetos que nós colocávamos na nossa porta, ou quando ganhávamos folhinhas dos comércios, tinha lá o salmo: o Senhor é o pastor que me conduz. Para recordar, é modo de evangelizar, é modo atual de evangelizar. E dizer que o Senhor é Senhor da nossa vida é também aderir aos seus sacramentos. Eu quero viver os sacramentos do Senhor, eu quero ser batizado, eu quero receber a primeira comunhão, eu quero receber o crisma, eu quero e receber o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, e assim cada vez mais aprofundarmos a nossa vida no mistério do Senhor. Resta-nos nesse mês mariano também recorrermos à Virgem Maria, Nossa Senhora, que soube ouvir a voz do Senhor, e mais do que ouvir, ela soube guardar tudo no seu coração. É muito neste dia
peculiar essa imagem da Senhora Nossa, que guardou tudo no coração. E a imagem dela das mãos postas é como quem não quer perder aquelas excelências dadas pelo Senhor. Ela quer guardar para no momento certo ela estender a mão e nos dar o que pedimos quando clamamos a sua intercessão. Nossa Senhora foi a criatura mais sábia de toda a história, porque ela soube silenciar, guardar e nos dar no momento que pedimos a sua intercessão. E a ela nós queremos pedir, ela que é mãe de todas as vocações, para que a sua vocação, para que a sua intercessão ampare a nossa vida, sustente a nossa vida e também ajude numerosas vocações ao serviço da igreja e do mundo. Há muitas pessoas que ficam felizes quando um seminarista deixa o seminário, quando um padre abandona o sacerdócio. Há pessoas que vibram e comemoram isso. Isso é coisa de Satanás, porque nós não deveríamos fazer isso. Deveríamos torcer pela perseverança, rezar pela perseverança, compreendendo que estas pessoas são aquelas que nos trarão Cristo. Devemos sim rezar pelos bispos, devemos sim rezar pelo Papa, devemos sim rezar pelos padres. Para quê? Para que eles não abandonem o sacerdócio, para que aconteça a Santa Missa, para que tenhamos os sacramentos, porque sem o sacerdócio não há sacramento na igreja, não há a continuação dos mistérios de Jesus Cristo. Então não é porque o padre, vou rezar pelo padre, o padre não precisa de oração, ou porque eu vou rezar pelo padre, se ele já reza. Não, é rezar para que o inimigo não fique provocando a sua vida, é rezar para que o inimigo não cegue os seus olhos, é rezar para que o inimigo não fale mais forte no seu ouvido, lhe provocando outras atitudes. Certamente aqueles que abandonam o sacerdócio ou abandonam a vida religiosa foram porque foram seduzidos por outras coisas, sejam elas quais forem. Foram seduzidos por outras coisas e por um momento esqueceram Jesus. Ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, e nós não queremos ser essas ovelhas. Por isso pedimos ao Senhor, de forma muito espontânea, mas com muita fé, que o Senhor possa ir ao nosso encontro, como o pastor vai à procura das suas ovelhas que se perdeu. E o Senhor nos encontra em qualquer lugar que imaginarmos, até lugares que imaginamos assim, eu estou aqui vivendo isso, o Senhor não vai me encontrar. Porque eu já caminhei com o Senhor, eu já conheci a sua palavra, então o Senhor não vai me encontrar mais. Você está enganado, você está enganada. O Senhor, quando quer, Ele vai sim, né? Por isso feche os seus olhos agora, nesse momento em que nós estamos rezando e queremos pedir ao Senhor. Senhor Jesus, nós te clamamos o teu auxílio, a tua graça. Nós te clamamos, Jesus, que sejamos ovelhas atentas à sua voz, ovelhas que escutam o seu chamado e ovelhas que seguem a ti. Queremos te seguir, Jesus, mesmo diante de tantas seduções, mesmo diante de tantas coisas que tentam nos separar de ti, às vezes por nós mesmos, como o cansaço, a preguiça, a falta de fé, mas também coisas causadas por situações externas, onde o inimigo se coloca no nosso caminho para zombar de nós e nos afastar de ti, e nós não queremos isso. Por isso consagre a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser tomado em seu colo, como uma ovelha. Leva-me, Senhor, às águas profundas, restaura minha vida, faz-me de novo caminhar contigo, faz-me de novo, Senhor, encontrar forças
para perseverar até o fim. Eu não quero desistir. Esse momento que estamos vivendo também de afastamento, de isolamento, é um momento muito perigoso, porque podemos nos acostumar a estar distantes de Deus, a imaginarmos que Deus está distante de nós, e não é assim. O Senhor está perto daquele que o invoca. Invoque o Senhor e deixe que Ele possa, escutando a sua voz, porque o pastor também escuta a voz das suas ovelhas. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, eu sou a sua ovelha, eu sou, Senhor, parte do seu redil, e não permita jamais que eu me separe de ti. Vem, Senhor Jesus, vem, bom pastor, ao meu encontro. Salva-me das garras, das amarras do inimigo. Salva-me, Jesus, da cegueira espiritual. Salva-me, Jesus, de tudo aquilo que me distancia de ti. Salva-me, Jesus, de toda a preguiça, de todo o ócio, de todo o medo de me aproximar porque pequei. Salva-me, Senhor, da vergonha diante dos meus pecados. Salva-me, Senhor, da descrença, do desânimo. Salva-me, Senhor, daquele sentimento de solidão, de nos afastarmos de ti, querermos nos esconder cada vez mais para que o Senhor não nos ache. Nós queremos nos colocar no seu caminho, Senhor, para que o Senhor possa nos achar, nos encontrar. Acha, Senhor, sobretudo aqueles que estão mais perdidos, desorientados, sem saberem o que fazer, sem saberem que caminho seguir. Inspira neles, Senhor, que o melhor caminho a seguir é o teu caminho. Vai ao encontro, Senhor, das pessoas que estão trancadas em seus quartos, trancadas em situações emocionais, e as libertas de lá, Senhor. Toma pela mão essas ovelhas, esses teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, salva-nos, salva-nos da solidão opressora que Satanás tenta colocar na nossa vida. Salva-nos. E nesse momento nos vem a imagem do Senhor indo a muitos lugares, indo a muitas casas, a muitas pessoas. E eu desejo isso, que o Senhor visite a mim, onde quer que eu esteja, não somente neste lugar, mas que o Senhor visite a minha casa, visite os meus familiares, visite os meus amigos, visite as pessoas que estão doentes, estão lá tristes, porque se sentem abandonadas. E o Senhor vai, lá vai o Senhor. Ele vai indo como quem procura, como quem está procurando sentir o cheiro das suas ovelhas. E se você quer, você se mostre ao Senhor, diga: Senhor, eu estou aqui, sou eu, Senhor. Mas mesmo você não querendo, não se esconda não, deixa o Senhor te encontrar, para que Ele possa cada vez mais, a partir dessa busca que Ele faz da sua vida, Ele te trazer para perto dEle. Que imagem linda se o Senhor pudesse nos tomar todos em seu colo, em seu ombro, e nos levar. Há dias que estamos tão cansados, há dias que estamos tão abatidos, tão angustiados, que o que mais queremos é chegar em casa e deitar na nossa cama. Mas há dias que o melhor a fazermos é primeiro sermos deixados ser levados nos ombros por Jesus. Senhor, leva-me. Senhor, conduz a minha vida. Senhor, toma-me em teus braços. Mas as situações que me tomam são muito difíceis. Os pensamentos que acontecem na minha cabeça são muitos provocadores. Eu tento desistir, eu penso em desistir, largar tudo e sair pelo mundo sem rumo. Não. Deseje que o Senhor possa te encontrar. E escuta essa canção. Escuta essa canção na intenção de que o Senhor vá ao encontro
daquela ovelha que se perdeu, mas de tantas outras como eu e como você. O Senhor vai ao seu encontro.